E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um trimestre da nossa lição dos jovens. Nós estamos no nosso trimestre 4. E aqui eu queria deixar, antes de eu, claro, de iniciar e falar para vocês qual que é o título da nossa primeira lição do nosso trimestre 4. Quero aqui estar apresentando, obviamente, os nossos convidados, mas em ausência do meu co-host, que é o Wellington. Ele não pôde estar aqui hoje por conta do trabalho, mas na próxima ele estará aqui comigo novamente. E os nossos convidados aqui, nós temos duas pessoas novas que aceitaram o convite de estar aqui com a gente, de estar participando desse podcast para a gente poder falar um pouco sobre a palavra de Deus. E, obviamente, vou iniciar com as mulheres, né? Nós temos uma mulher e um homem. Primeira mulher é a Marli. Ela é da nossa igreja aqui do Bom Jesus, da igreja adventista aqui do Bom Jesus. Ela está envolvida ali com os desbravadores. Então, se você tem aí na sua casa alguma pessoa de 10 a 15 anos e queira participar dos desbravadores, ela está à disposição para aceitá-los lá também. Ela é atuante também na igreja, está participando também de várias coisas relacionadas à igreja, e hoje ela é uma das nossas convidadas ilustre, Marli. Nós temos também o Carlos. Ele também é a primeira vez que está aqui. Ele está um pouquinho tímido, mas é tudo tranquilo, porque é a primeira vez. Ele também faz parte do Clube dos Bravadores, então você pode ver que nós estamos aqui com pessoas dos Bravadores. Se você quer entender um pouco mais sobre os Bravadores, deixa no nosso comentário aí, que nós vamos procurar uma pessoa para estar explicando para você certinho. Nós temos a Cíntia, que já participou do nosso podcast, que é a diretora, que ela pode descrever para vocês, ou a gente mesmo pode estar explicando para você que está aí. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui por estar aceitando esse convite. Gostariam de dar um oi para a galera? Fiquem à vontade. Oi, galera, tudo bem? Agradeço pelo convite, né, o Jonas e o Wellington, né? Que Deus possa estar abençoando vocês cada vez mais e que o Pod Cristão possa crescer cada vez mais, né? Alcançando aí almas para Cristo. Fico muito feliz por estar, né, participando, mas ao mesmo tempo, né, a gente, desculpa aí qualquer coisa, porque é a primeira vez, né, a gente fica ansioso. E também quero convidar vocês, né, as crianças, os adolescentes que quiserem participar da nossa sala de adolescentes também, sejam bem-vindos, né? Somos influencer, a base influencer, então eu quero convidar vocês também para estar vindo na igreja, né? Ouvindo a palavra de Deus, nossas crianças, nossos adolescentes aí, e que tenham uma boa noite, né? É isso aí. Vamos lá, Carlos, e você? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos que estão nos assistindo. Não sei o momento que você vai assistir, mas bom dia, boa tarde, boa noite, né, para cada um. Eu agradeço aqui ao Jonas, né, pelo convite. Que Deus possa continuar abençoando ele e esse canal, né, que vocês se inscrevam também, curtam, comentem, compartilhem para crescer, né, o canal aí dos meninos. É isso mesmo. É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem aceitado mais uma vez o convite. E antes da gente iniciar a nossa lição, gostaria que a Marli fizesse a nossa oração inicial. Fechemos nossos olhos e oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede de expor a Tua palavra, Senhor. Venha fazer parte, Senhor, deste momento. Que o Senhor possa dar-nos sabedoria para que possamos alcançar cada coração, Senhor, que está assistindo esta noite. Venha abençoar também eles, para que eles possam sentir o desejo de te ouvir cada vez mais. Abençoe o Jonas, o Wellington, o Gabriel, o Carlos, nesta noite, para que possamos, Senhor, sentir o teu amor aqui conosco. Senhor, fique conosco, permaneça em nosso coração, é o que eu te peço, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Claro que assim, a Marli está empolgada, está falando só boa noite, mas gente, é boa noite, boa tarde, bom dia. Então vocês fiquem à vontade, porque vai ser o dia que você vai conseguir assistir aí na sua casa. Mas
não tem problema, estamos aqui para aprender. E claro que a nossa lição, ela é, o parâmetro dela, né, de toda a lição vai ser o verbo. Eu não estou com a capa da lição aqui, mas eu estou com a nossa primeira lição, que é Deus encarnado. Vou mostrar para vocês aqui a nossa tirinha de hoje. A nossa tirinha de hoje fala Deus encarnado. E o nosso texto-chave, se você quiser já olhar aí na sua Bíblia e quiser acompanhar com a gente, pega a sua Bíblia para estar estudando com a gente. Se você ainda não tem a lição, através da Bíblia nós vamos estar falando alguns textos bíblicos e você vai entender aquilo que estamos falando. Claro que é João 1, de 1 em diante ali, nós estaremos lendo sobre João, entendendo mais sobre esse texto bíblico, esse versículo. João 1, na verdade, ali a gente vai entender tudo e entender um pouco sobre a questão do verbo. E, claro, as nossas tirinhas, nós temos aqui reunião, na nossa primeira tirinha, onde tem uma porta. Depois nós temos uma descrição, que é como se fosse um termo de compromisso, que está lá assim: nascer do ventre de uma criatura, usar fralda, dominar a própria glória, ser rejeitado, sofrer maus tratos, morrer por pecadores. E na última, nós temos uma ilustração de Jesus ali, ticando, né? Aquele li, aceita os termos, que é basicamente, a gente tem muitos termos, né? Hoje em dia, a gente utiliza os termos de contratos, né? E a gente tem que ler e a gente tem que ou assinar ou aceitar aquilo que a empresa nos fornece, né? Então, basicamente é isso que está descrito nessa primeira tirinha, e você pode entender assim, como que esse termo não tem benefício para a pessoa que vai aceitar, que é Jesus, por conta da sua divindade, ter que se tornar humano para aceitar esses termos, e o mais difícil que a gente possa imaginar, que é morrer por um pecador, que morreu por mim, morreu pelos meninos que estão aqui, e morreu por cada um de você que está aí nos assistindo. Então esse é um preço muito alto que foi pago, e ele não precisava, se ele não quisesse, mas por amor a gente, ele fez isso por nós. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso na nossa lição dessa semana. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a lição de sábado, sobre a parte de sábado? Fiquem à vontade. É igual você falou, você resumiu tudo, né? Eu acho interessante essas tirinhas, porque ajuda bastante aí a entender o texto, né? Eu acho bem interessante. E como você falou, ele aceitou isso tudo por amor, né? Porque você imagina, lá tudo de bom, tudo maravilha, né? Aqui no mundo nada de bom, tudo ruim, tudo aquele pecado, tudo. Sim, o pecado entrou, né? E aí trouxe consequências graves para a gente, né? Por amor, né? Por amor a seus filhos, ele decidiu descer aqui, se tornar carne, né? Para nos salvar. É isso aí. É muito interessante. E a gente já partindo para domingo, eu queria convidar o Jonas para falar. E nós temos aqui no princípio. E ali, João, no seu livro de João ali, que ele escreveu, ele usou várias passagens com representações que ficam bem claras, né? E ele utilizou várias metáforas. E essas metáforas vinham sempre com a frase de Jesus. Então elas começavam. Então ele falou, uma das frases foi eu sou. Depois nós temos mais à frente, aonde ali Natanael falou rei de Israel. Depois foi falado rei dos reis. E que isso nos tem de importante? Que nós temos que sempre estar relendo os livros, né? Sempre lendo o livro, na verdade, que é a Bíblia, para que a gente possa entender sobre essas metáforas utilizadas, porque elas nos instruem a entender o quê? Que tudo que está ali não é questão de que Jesus era o rei deste mundo. Jesus era maior que o rei para ser rei deste mundo, desse mundo que nós estamos vivendo. Ele é o rei de tudo. Então as expressões das metáforas de João ali foi uma forma de ilustrar um pouco da grandeza. Por isso que ele não tinha uma definição clara.
que era, ele é só o rei deste mundo. Não, ele é o rei do universo. Então, rei de Israel, rei dos reis, eu sou. Então, isso foi uma demonstração ali de como a grandeza de Jesus era para aquele tempo. E ali, quando a gente entende, na verdade, quando Natanael e os primeiros leitores de evangelhos, Natanael e alguns outros leitores do evangelho, eles não entendiam claramente sobre essa questão de Jesus é o rei. Então as expressões saíam dessas metáforas, eles utilizavam dessas frases para definir a Jesus. Então assim, temos que entender que Cristo, ele representava um reino celestial, do qual eles tinham pouca compreensão. Então nós temos que pensar assim, quando Jesus veio a este mundo, né, que é uma explicação que vai falar mais à frente ali, mais de João 1, que era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aí os meninos vão falar mais, não vou entrar muito na parte deles, mas nós temos ali que o verbo é o Criador, o verbo estava com Deus desde o início. Então isso é muito interessante, nós vamos entender isso durante a sequência da nossa lição. Alguém tem algum comentário sobre domingo? Quero falar também que eu acho muito interessante no princípio, porque a gente possa ver isso através de Jesus, que ele é a luz do mundo, né? Que ela pode ser uma orientação espiritual para nós, que através de Cristo a gente possa ver essa luz. E a gente também pode ser luz para as pessoas no mundo, né? Quando a gente vai através de Cristo, busca Cristo ao tempo todo, a gente se torna luz para as pessoas que não têm luz, né? E outros, naturalmente, eles vão se tornando luz também, né? A partir do momento que a gente vê que no princípio se tornou o rei, né? Se tornou humano, ele sentiu tudo aquilo, e ainda ele se tornou luz para nós, porque a gente, através dele, vê a luz do mundo, porque só através dele a gente sentiu esse amor que ele deu por nós. Então, no princípio, a gente pensa assim, nossa, ele fez tudo aquilo maravilhoso, né? Ele estava ali vendo tudo, e ter aceitado isso, né, faz dele ser o nosso bom pastor, né? É a videira verdadeira. Então, através de Cristo, a gente tenha a verdade, tenha a luz do mundo, ele é o pão da vida, nosso alimento, ele é o nosso sustento, né? Então, essa parte, no princípio, eu acho muito lindo, quando fala que Jesus é celestial, porque ele é nosso amor, né? Nosso infinito. Então, que a gente possamos sempre estar pensando nisso, né? O que Jesus significa para nós. Muito bom. Carlos, algum comentário? Se não tiver, pode partir para a segunda aí, pode começar. Então vamos para a segunda, né? Aqui no tema de segunda fala sobre ouvindo a abertura. Aí a lição de segunda ressalta aqui o capítulo 1, dos versos 1 ao 18. Aí aqui a lição, ela dá uma dica aqui para podermos estudar da melhor forma, separar em 3 partes, que é do 1 ao 8, do 9 ao 13 e do 14 ao 18, que ajuda bastante a entender um pouco ali sobre. Aí eu vou ler aqui a parte que está grifada aqui, marcada. Os primeiros 8 versículos descrevem o verbo eterno e o testemunho humano. Os versos 9 a 13 resumem a resposta da humanidade ao verbo. A terceira estrofe narra a entrada do verbo no mundo, bem como a graça trazida por esse evento. E aqui logo no início, né, no verso 1 de João, o João usou a palavra verbo ou palavra logos. E para os gregos, que eles consideram como o início de tudo. Eu dei uma pesquisada lá, vi. E isso é interessante, né? Logo aqui no começo que João fala sobre o verbo, né? Que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E você lembra de Gênesis, que no princípio, né? Que quando Deus criou todas as coisas. Eu achei bem interessante essa parte aqui. Muito bem, Carlos. Temos aqui também uma grande
exemplo, né? Que a gente coloca lá que Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E ali a descrição é que se nós pudéssemos voltar a este começo, encontraríamos Deus e o Verbo. Pela mesma questão que o Carlos citou, que é considerado como princípio, né? Então o princípio estava com Deus e ele era Deus. Então as descrições de João 1:1, vamos ler aqui para que vocês possam entender o que nós estamos falando, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós temos uma especificação aqui que Jesus ele estava no princípio de tudo. Antes do mundo, ele já estava lá. Então nós temos que lembrar isso, e a importância fundamental da gente entender essa questão do Verbo. Porque na interpretação, nós temos que entender ali que o Verbo, ele enfatiza que era Deus. E isso é antes da criação, que o Verbo é Deus encarnado. Então nós temos que entender que ali, Jesus ele já estava ali. E ele já estava ali no princípio, junto com o Pai, e ele já estava começando o plano da salvação, que é o termo que a gente leu logo no início na nossa tirinha. Alguma coisa para falar, Marli, sobre segunda-feira? Se não, você já pode iniciar a parte de terça-feira para a gente. Bem, na parte de terça-feira eu vou falar sobre o Verbo e a criação, né? Lá na passagem de João, né? Capítulo 1, né? Que é o capítulo 1. Eu vou começar lá neste capítulo. A gente pode, né, fazer uma primeira estrofe, né? A segunda estrofe e a terceira estrofe. Então, a primeira estrofe, né? A gente fala, na verdade, na segunda, né? De 9 a 13. E na segunda estrofe... desculpa, pessoal, sou um pouco nervosa, mas desculpa. Começando de novo. A primeira estrofe é de 1 a 8. Na segunda é de 9 a 13. E na terceira é de 14 até 18. E eu achei muito interessante, na passagem de João, né, 1, sobre o Verbo, que ele explica aqui, né, na lição vem explicando, né, a terceira estrofe que enfoca a interação entre o Verbo e o mundo, né, aqui e vem explicando para a gente, né, a interação que Cristo, como ser humano que se tornou homem, teve conosco, né? A interação de criação, como desde o começo, né? Ele veio, ele usou fralda, ele se tornou criança. Então, desde o comecinho, Jesus seguiu os passos, como hoje em dia, né? Ele não foi criado... não criado, né? Ele não foi gerado como a gente, né? Que somos humanos, mas ele foi gerado, né? Através do Espírito Santo, que somos a terceira trindade, né? Que Maria se tornou, né? Uma virgem, se tornou o Verbo, que é Jesus Cristo. Então lá vem falando que ele se tornou como nós. Então ele é o Verbo e se fez homem para o mundo. E na segunda estrofe se resume as reações humanas que teve aqui na Terra, né? Que foram maravilhosas, são exemplos maravilhosos, são parábolas, tanto que a lição falou de parábolas no semestre passado e trouxe tudo isso que Jesus fez. Então, é um finalzinho maravilhoso, falando, uma continuação. Isso, Jonas, é uma continuação daquilo que se enfatiza o que Jesus fez por nós e faz por nós até hoje, né? Então, é muito importante falar isso. E nisso fala que Cristo é a luz, né? Como eu falei, né? Vinda ao mundo. Cristo, ele é a luz do mundo para nós. É ele que ilumina toda a humanidade, né? É ele quem faz de nós quem somos hoje. Porque se a gente for através de Cristo, ele nos ensina muito. E a Bíblia nos ensina a verdade. Aquela verdade maravilhosa que traz da gente enxergar o mundo verdadeiramente como é, né? Então, que a gente possa, através de Cristo, enxergar.
E aqui também fala, eu achei interessante, que fala assim, o Verbo eterno entrou plenamente na esfera da humanidade. Realmente, Cristo, na hora que se tornou humano, ele sentiu tudo o que a gente sente hoje. Ele viveu muito mais do que a gente vive hoje. E a gente não sabe, não tem dimensão da dor que Cristo sentiu quando se tornou humano. Porque ele ouviu, ele foi açoitado, ele foi morto. Imagina tudo o que Cristo sofreu. Quantas mentiras, quantas injustiças, né? Hoje a gente vê que hoje está acontecendo no mundo, mas porque a gente não enxerga que a Bíblia é verdade, que Cristo é verdade para nós, né? Que Ele sofreu tudo isso por nós, muito mais do que a gente sofre hoje, né? E a gente só enxerga a gente mesmo, né? Mas que possamos ver aí que o Verbo, o que a criação tem feito, o que Deus tem feito na nossa vida, né? E para finalizar, esta é a razão pela qual o Verbo se fez carne, para que pudéssemos tornar Deus conhecido em nosso mundo, que está envolvido em trevas por não conhecer ao Pai. Realmente, este mundo hoje, eu vejo que se envolta em trevas, e a gente que acha que neste mundo é um bom lugar. Não, não é o bom lugar. O bom lugar é através de Cristo, sentir a luz dele, sentir o amor, sentir que nós somos amados, nós somos pertencentes do Rei. Isso é que é maravilhoso. Cristo veio para trazer isso, que nós somos filhos do Rei. Isso é maravilhoso, eu sentir o amor de Cristo por nós. Então, nessa parte do Verbo e a criação mostra isso. O que Cristo veio fazendo por nós, que toda a criação, e a nós até hoje, como a gente acha que não é merecedor, mas nós somos filhos do Rei. Será que Deus escolheu nós por um propósito? Então, que esse propósito, a gente pense nisso antes de fazer qualquer coisa que achamos que não merecemos ou que não somos nada. Mas não, nós somos filhos do Rei. Muito bem, Marli, muito bem explicado. Quer comentar alguma coisa, Carlos, sobre terça-feira? Alguma coisa que veio à cabeça? Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Ela resumiu tudo, né? Exatamente isso que ela falou, né? Que ao lado de Cristo, né, é o melhor lugar, porque sem Cristo nós não somos nada, né? Estamos vendo aí muitas coisas acontecendo, guerras, um monte de coisa, mas Deus ao lado, né? Tudo dá certo. Sim, muito bem. E João 1 é uma explicação muito gostosa, né? Essas separações, né, da primeira parte, da segunda parte, dessa terceira parte, nos ajuda a entender e a compreender, né? Que a primeira parte nos explica muito bem, depois a segunda também, e a terceira vem pela plenitude ali da convivência que ele teve. E além de ele ter sido um criador que nos deu grandes benefícios, foi como a Marli falou, ele foi muito rejeitado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi criticado, ele passou pela questão de 40 dias e 40 noites sem comer. Então, se a gente pensar 40 dias e 40 noites sem comer, gente, a gente não consegue ficar um dia sem comer, gente. E ali, mesmo assim, o inimigo tentou de várias formas para que ele pudesse cair pela sua parte humana, mas como ele tinha a comunhão com Deus, ele jamais caiu. E a gente não vai existir alguém no mundo igual ele, porque isso não tem como acontecer, porque nós já somos pecadores desde que nós nascemos, já nascemos pecadores. E o que eu achei muito interessante, que a Marli enfatizou muito, nós. O que isso quer dizer nós? É uma palavra forte, a gente não tinha se atentado a tanto essa palavra, mas a palavra nós significa o quê? Que habitou entre nós. Então você imagina, Jesus habitou entre nós. Então essa palavra nós, ela tem uma afirmação forte, porque é como se nós estivéssemos vindo da glória dele. E todos nós estamos recebendo essa glória e essa oportunidade do quê? De falarmos sobre a palavra de Deus, que é igual nós estamos falando aqui para você hoje. Nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas que não têm o conhecimento de todas as coisas, mas estamos aqui pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, que nos instrui a lembrar e a citar cada coisa que nós estamos falando aqui, porque a gente estuda. Se a gente tem a
convicção ou a nossa memória está funcionando tão bem, é através do Espírito Santo que nos auxilia para que entendemos. Então, assim, para deixar bem interessante, que a comunhão entre o Pai e o Filho só existia de uma forma. E a gente só consegue entender aquela palavra que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como que uma pessoa pode citar desta forma? Só conhecendo. E somente quem tem um conhecimento muito grande, através de uma outra pessoa, que pode afirmar dessa forma. Nós podemos dar exemplo. Se você tem um convívio com seu pai e com a sua mãe, você conhece todas as coisas que ele transmite. Você conhece tanto o humor dele, você conhece tanto os que ele gosta, o que ele não gosta, tudo que ele... E tanto que você, quando vai fazer alguma coisa, fala assim: acho que meu pai não gosta disso, de uma comida X, ou de um presente X, ou não gosta de tanta gente. Então a gente entende sobre isso, mas para entender nós temos que ter o quê? Uma comunhão e viver com essa pessoa profundamente, que é como Jesus viveu com o Pai. Então ele tem todo o direito e toda a... como é que fala? A soberania para estar falando sobre o Pai. Então ali ele citou. Então ali João descreve muito bem sobre isso. E isso a gente aprende cada vez mais. Para nós darmos continuidade, nós vamos entrar aqui na nossa quarta-feira, que nos explica uma coisa bem interessante. Nós sabemos que nós temos a Trindade, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que nós entendemos também que sempre as pessoas elas tiveram dificuldade, nós mesmos cristãos também, cristão não, todos nós podemos ser cristãos, mas nós temos essa dificuldade de entender sobre a questão da Trindade. Por quê? Se nós temos o Verbo e nós temos o Pai, então nós temos duas pessoas. Mas por que o Espírito Santo ele é importante? Por que ele estava ali? Porque ele também fazia parte do início de todas as coisas. Porque quando ele foi para fazer ali nós do barro, né, para depois soprar o fôlego de vida, se nós estudarmos ali Gênesis, eu acredito que vai estar mais próximo ali de capítulo 2, onde ele nos criou, e ali ele fala: façai a nossa semelhança. Então tinha mais de uma pessoa ali. Então, por ter mais de uma pessoa, nós temos a pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo também. Porque nós também entendemos e nós acreditamos que quando Jesus ele ascendeu ao céu, ali ele deixou um Consolador, que é o Espírito Santo, que nos auxilia hoje, que nos instrui o que é errado, o que é certo. É aquele Deus que fica incomodando você a todo momento para não fazer alguma coisa errada. E mesmo assim a gente faz. Mas a nossa natureza humana é assim. Mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós não caímos em vários pecados, tá? Que a gente não tem como citar porque tem N pecados e você tem uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade, Marli tem uma dificuldade, o Carlos também tem uma dificuldade. E essa dificuldade o inimigo ele conhece muito bem. E ele conhece a palavra de Deus também muito bem. Então, para ele distorcer qualquer coisa, é fácil, é prático, é só ele começar a falar ou colocar alguma outra pessoa, instruir alguma outra pessoa para estar fazendo isso. Então, para que você não fique com dúvidas, você sempre tem que estudar a Bíblia. Tudo que nós estamos falando aqui para você, se você não tem a lição dos jovens, procura na Casa Publicadora, vende essa lição, estude ela, pega os textos bíblicos que nós falamos aqui para vocês, como João 1, leia João 1 ali, que você vai ver que lição extraordinária, que você vai estar aprendendo e entendendo. Então, tudo que nós falamos, você tem que procurar. E tem historiadores que tiveram várias dúvidas em relação a isso. Isso não é só eu que estou com dúvida, todo mundo tem uma dúvida, todos nós temos uma dúvida. E quando a gente tem dúvida e a gente não consegue saná-la totalmente, a gente tem que procurar mais. E quanto mais a gente aprofundar, mais a gente procurar na palavra de Deus, nós estaremos aprendendo e, obviamente, as nossas dúvidas vão sendo sanadas.
E claro, como a gente sempre tem na nossa rede semântica, nós temos a palavra encarnação. Quando vocês ouvem a palavra encarnação, o que vocês entendem? Pode falar, pode citar o que está escrito aqui também, não tem problema, porque a lição já deu umas dicas para a gente. Encarnação me trouxe a parte da redenção, a parte da salvação. Porque a gente olha Cristo com um amor inigualável por nós. Então, através da encarnação, a gente pôde ter a redenção, pôde ter os nossos pecados perdoados. Muito bem, Carlos. Essa palavra encarnação me veio à cabeça nascer, né, também. Nascer. Jesus nasceu, se fez carne, né? Nascer. Muito bem. Nascer, porque nós temos aqui também vir ao mundo, tornar-se carne, viver, tornar-se humano. Então nós temos aqui encarnação em vários sentidos de Cristo, né? Que ele nasceu, igual o Carlos falou, tornou-se carne, tornou-se humano, viveu neste mundo e veio esse mundo só para fazer uma coisa, salvar a gente. É interessante, né? Como que Jesus veio ao mundo para nos salvar, sem precisar mais fazer plano da salvação. E assinar aquele termo, para ele acredito que tenha sido fácil. Mas, para nós, se nós tivéssemos que decidir morrer por alguma pessoa, ia ser bem difícil, né? A gente fala assim, vou assinar aqui porque eu vou morrer por você, porque você é merecedor. E hoje a gente tem tantas dúvidas nas nossas cabeças de quem é merecedor, de quem não é merecedor das coisas, mas a gente compreende e entende que o coração Deus conhece. Então, se ele chegou a esse ponto, é que ele ama muito a gente, e a gente não tem a dimensão desse amor, até porque Deus é amor. Ele não participou do nosso sentimento que entendeu o que é amor. Ele é o próprio amor. Então, a gente entende um pouco mais sobre isso. Vamos lá, meninos, quinta-feira é com os nossos convidados. Quem vai começar? Fica à vontade. Bem, a gente vai falar interpretando sobre o verbo, né? E aqui a gente fala no começo, né? Que essa ideia fala sobre Deus, que é chamada de modalismo, né? É uma coisa que é como se fosse usar as 3 fantasias. Na verdade, aqui é o que as pessoas, às vezes, né? Fala da Trindade, né? Que elas não confiam que Deus é só essência, né? Que é a essência, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui na lição de quinta-feira vem falando sobre isso, né? O que é docetistas, né? Que aqui fala que acredita que o verbo não se tornou realmente um ser humano, mas a bem parecer com um ser humano, né? Os adicionistas, que eles diziam que Jesus nasceu como todos os seres humanos e foi adotado por Deus e posteriormente desenvolveu uma natureza divina, né? E aqui vem falando dos semiarianos, né? Que é a sua identidade, a substância entre o Pai e o Filho, mas não admitem a sua semelhança, né? Hoje, é como o Jonas falou, a gente tem muita dificuldade de entender, né? Que Jesus, né, é filho de Deus, né? A gente tem muita dificuldade disso, porque a gente acha, porque alguns acham que só Deus, só acredita em Deus, não acredita em nada mais, mas que se Jesus não tivesse vindo como verbo, será que nós estaríamos hoje aqui? Será que como a gente estaria? Será que a gente estaria vivo? Né? É uma pergunta a se fazer também. Então, Deus precisou trazer Cristo ao mundo para que a gente sobrevivesse, para que a gente tivesse, né? Hoje, eu falo assim que, antigamente, se a gente for ver os antepassados de hoje, eu acho assim que a gente está bem, porque a gente pode conhecer a verdade. A gente tem tanto privilégios que a gente não usa, né, para conhecer a verdade. E a gente deixa isso para trás. Então, quer dizer, eu acho que a gente tiver um pouquinho de desejo no coração, de ir pegar a Bíblia, né? O Espírito Santo fala com a gente. É só você orar, os joelhos no chão, falar com Deus. Ele fala conosco através da Bíblia. Então, é que a gente possamos ter mais esse senso, né, de ver através de Cristo, de sentir o seu amor.
Porque será que a gente não sente amor? Será que a gente não tem um propósito na vida? Se a gente sente amor, então de algum lugar veio. Então, através de Cristo, né? Eu sei que como Deus fala, né? E é lindo esse verso, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É maravilhoso, não tenho dúvida disso, que se tornou um só, e ele é eterno, é divino, né? É o ser que tornou-se homem. Vamos lá, Carlos. Basicamente o que ela falou mesmo, né? E eu acho interessante aqui que fala da fantasia, né? É como se fosse a mesma pessoa, só com 3 fantasias diferentes, em dias diferentes, né? E aqui, tipo, aqui no capítulo 1 de João mesmo, fala do batismo de Jesus. E aqui podemos ver o Espírito Santo, né? E no batismo dele, teve a representação do Espírito Santo através do pombo, né? Ele se transformou em pombo e desceu até Jesus, e o Pai que falou, né, também, e assim, isso facilita explicar um pouquinho para as pessoas que ainda não sabem, por exemplo, e aí facilita um pouco no entendimento. Às vezes a pessoa fica meio confusa, não, mas como 3 são 1, não entende, né, completamente ali que você fala, mas você mostra no versículo ali na parte do batismo, dá para entender mais ou menos, facilita um pouco a explicação, né, Jonas? Muito legal. E essa citação, né, do Carlos sobre a questão da fantasia, ela é muito interessante, né, porque a gente imaginar como se estivesse num espetáculo onde você tem que trocar de roupa rapidamente, mas você é a mesma pessoa, né? E aí você sai do palco, troca rapidinho, volta, isso aqui e tal. E é interessante que Sabélio, um teólogo que ele é cristão, ele do 3º século depois de Cristo, ele dizia que o Pai, o Filho e o Espírito são simplesmente 3 manifestações diferentes da mesma pessoa, que é Deus. Então nós temos Deus, que ele tem a mesma manifestação, que é Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com a sua função. O Pai, ele é o juiz. Jesus é o nosso advogado. E o Espírito Santo é o nosso consolador. Então todos têm a sua função que foi predeterminada. Então o que acontece? Quando você tem alguma dúvida e alguma questão, nós temos que primeiro ser humilde. Em primeiro lugar, nós temos que ser humilde. Qual que é essa humildade? Entendermos que não sabemos nada e que nada do que nós aprendemos vem de nós mesmos. Segundo, nós temos que reunir todos os textos bíblicos que você tem ali, reúne o assunto, harmonize tudo que você vai fazer, que existe entre eles. Se você tiver alguma pergunta ali que está desarmonizada, você vai entrar numa outra interpretação. Então você tem que ter cuidado em relação a isso. Então assim, você tem que tentar entender o que a Bíblia está querendo se comunicar com você, o que o escritor que fez ali, ele está tentando falar para você. Então, por isso que você tem que, primeiramente, pegar o assunto, tratar o assunto, pegar os textos bíblicos, unir todos eles, para que você possa entender. Porque, às vezes, você lê só um versículo e só o versículo não vai te fazer entender as coisas. Às vezes, é necessário você ler João inteiro, 1. E ali você vai ter mais uma dúvida, e às vezes você vai ter que voltar um pouco na Bíblia, porque a Bíblia ela é completa. Então ela é um quebra-cabeça. Você lê, às vezes você tem que voltar para entender um pouco mais lá em Daniel. Apocalipse, você lê Apocalipse, você tem que ler um pouco de Daniel para entender. Você lê João, que fala sobre o verbo, sobre a questão do princípio, você vai lá em Gênesis para entender sobre a questão da criação. Então você tem que entender sobre isso. E a terceira é que assim, temos que interpretação, tem que estar com harmonia os textos bíblicos. Se não tiver harmonizado, investigue mais, procure mais. Você não tem a perder, você só tem a ganhar. Então assim, a Bíblia, ela ensina sobre a divindade, ela ensina sobre a Trindade. Então se a gente for procurar os textos bíblicos, nós vamos entender Pai, Filho e Espírito Santo, que eles são iguais e estiveram envolvidos na criação do universo e na redenção dos seres humanos. Fala, Marli. Posso falar um pouquinho e gostaria de falar sobre
Hebreus, né? Lá na passagem de Hebreus 1, 2 e o 3, fala muito bem disso, e eu achei lindo esse verso para a gente compreender mais ainda João. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem de sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que interessante, lindo, né, esse versículo. Vemos o que Deus, né, a expansão final de tudo, né? Deus veio, se mostrou, se fez carne, né? Ele trouxe a salvação para nós, morreu pelos nossos pecados, né? E ele mostrou o seu poder e mostrou que a sua palavra, Deus mostrou a sua palavra, né? Que a palavra dele é promessa feita, é promessa realizada, né? Tudo que Deus promete, ele cumpre, e isso está cumprido, né? Na vida nossa, de cada um de nós. Então é interessante que não só em João que fala, mas também em Hebreus, como mostra que Cristo, o verbo que se fez carne, ele fez também, ele fez se ser crucificado através dos nossos pecados, né? Então é muito interessante. Muito bom. Mais algum comentário, Carlos? É igual você falou também, tá? Quando você vai estudar a Bíblia, né? Você vê que ela é completa. E a lição, eu gosto da lição por causa disso, porque quando você vai estudar ela não tem só um versículo ali isolado, ela tem vários versículos para você pegar a referência e resumir, tipo assim, você entende melhor. Por isso que eu tenho uma compreensão maior. Tem uma compreensão melhor, né? Tem um contexto ali, porque se for ler o versículo isolado, às vezes você não entende assim, certinho. E lendo o contexto, outros versículos, ali se completa, né? Você entende melhor. E é isso aí. Aconteceu um acidente aqui, gente. Calma aí. Desculpa aí, porque... Acontece. Depois eu pego. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Nós temos aqui divindade de Cristo. Nós aqui citamos várias coisas. Nós estamos no nosso último dia. Então, se você ainda não assistiu a nossa playlist que nós temos no nosso canal sobre a lição do trimestre passado, que falava sobre parábolas, não perca essa oportunidade de você estar assistindo. Maratona lá, assiste lá. Nós temos explicações muito bonitas sobre questões de parábolas, que como Jesus ensinava as pessoas naquela época e como que as pessoas entendiam. Ele ensinava, cada ensino das parábolas era referente àquele tempo, alguma costume que tinha na época. E, claro, a lição da iniciando sobre a questão do verbo, e nada mais justo da gente falar de quem? De Cristo, e a gente está conhecendo Cristo através dessa primeira lição, sendo que nós temos ainda mais 12 lições aí, então fica com a gente. Se você ainda não curtiu, não compartilhou com alguém, este é o momento. Claro que assim, compartilha, mas volta, tá? Para que você possa dar continuidade nessa última parte da lição que fala a divindade de Cristo. E nós temos que entender uma coisa, a vida de Cristo, ela é original, não é emprestada e não é derivada. Isso é uma questão muito forte para que a gente possa entender. E aqui nós temos também uma questão que as pessoas fazem várias definições, né? Que assim, o Pai é como a luz invisível, o Filho é como a luz corporificada, o Espírito é a luz derramada, o Pai é como o orvalho, vapor invisível, o Filho é como o orvalho condensado em uma bela forma, o Espírito é como o orvalho caído sobre a sede da vida. Todas essas definições que eu citei em relação aonde iniciou aqui do Pai é como o orvalho, todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas e falsas. Porque assim, o Pai é toda a plenitude da divindade.
corporalmente, e ele é invisível aos olhos mortais. Então nós não temos essa capacidade, somos pessoas mortais, não temos a capacidade de ver a grandeza de Deus. Até porque, se nós ouvíssemos hoje, morreríamos instantaneamente. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito, em toda a plenitude da divindade, tornando-se manifesto o poder da graça divina em todos que recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal. Então nós temos aí a definição das 3 pessoas da Trindade. E ali a gente começa a entender toda a questão da divindade que rediz sobre a questão da Trindade. Então o que eu queria deixar para vocês é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Está escrito em Evangelismo, página 25, 26. Queria que nossos convidados deixassem uma breve palavra aí que vocês entenderam aí da lição, para que a gente possa estar finalizando. Algum comentário que vocês querem deixar para o pessoal, alguma coisa que vocês deixaram de comentar e lembrou agora e quer deixar aí para a galera entender mais sobre essa questão do o verbo. Nossa, essa lição foi maravilhosa, né? Falando do verbo. E mais lindo ainda é saber que o Espírito Santo, Deus deixou o Consolador, o seu Filho, né? Deixou aqui para nós. E a gente está convivendo com o Espírito Santo na Terra. Está convivendo porque Ele nos usa, Ele nos capacita. Se a gente quer algo, é essa hora. É buscar a Ele a todo momento para que o Espírito Santo possa falar conosco a todos os dias. Então, isso é muito importante. Imagina, a gente tem um ser celestial junto conosco. A gente continua tendo. Cristo morreu, mas deixou o Consolador. Então, que possamos ver isso, como somos filhos do Rei, Ele continua habitando entre nós. Mas a gente deve querer, a gente tem que querer, né? A gente tem que buscar. E se realmente amamos a Deus de todo o nosso coração, Ele vai estar conosco a todo momento. Então, que a gente possa, sim, buscar a Cristo a todo momento. E que vocês possam ser a luz para outros também no mundo. Mas é só buscando a verdadeira luz, que é a palavra de Deus, que vamos ter um ser celestial, que é o Espírito Santo conosco. Muito bem. Carlos, algum comentário para deixar aí para a galera? É como a Marli falou, né? Aqui ainda bem que temos o Espírito Santo aqui atuando conosco, né? Temos a presença dele, que podemos pedir e ele está sempre nos ouvindo. Às vezes você acha que ele não está ouvindo, porque não é de imediato, né? Nós seres humanos temos esse costume, quero para agora, tem que ser para agora. Acho que com essa tecnologia, essas coisas todas, nós acabamos ficando viciados, né? Mas ele está sempre nos ouvindo e está trabalhando, né? Pode não ser hoje, pode ser seja amanhã, aquilo que você pediu, mas ele sempre está nos ouvindo. E essa lição foi muito boa, né? Podemos aprender bastante aí que Deus sempre está ao nosso favor quando deixamos Ele guiar a nossa vida, né? É isso. Muito bem, para a gente finalizar, queria pedir com o Carlos que ele pudesse fazer a nossa oração final. Vamos orar então. Querido e bom Deus, eu agradeço por mais um podcast que fizemos aqui, podemos aprender muitas coisas. Que o Senhor possa abençoar também os ouvintes, abençoar cada família dos irmãos, de todos. E que o Senhor possa também abençoar esse podcast do Jonas, do Wellington e todos os meninos que estão envolvidos. Que esse canal também possa crescer e chegar a várias pessoas e que todos possam um dia ser salvos também através desse trabalho. E que o Senhor nos abençoe, nos conceda uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E você que ficou conosco até agora, não deixe de compartilhar. Nós temos uma meta para você que está nos assistindo. Compartilhe aí para 5 pessoas. Não é grande quantidade, mas você já divulgando para 5 pessoas, você já vai estar fazendo com que essas 5 pessoas compartilhem com mais outras pessoas. E se você gostou da nossa lição, deixa seu like também
e e deixa seu comentário aí para que a gente possa estar vendo. E também não se esqueça que nós temos a lição 2, não perca a lição 2 da próxima semana. E, claro, nós não vou falar o título aqui para que você fique instigado para estar assistindo a nossa lição 2. Certo? Tchau, tchau, muito obrigado.